Aquela sexta-feira maravilhosa. Bem-vindo à Rede Vida de televisão. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo sentia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem nos beijos de ação de pôr azeite nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso no colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois dali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja este lugar, é da igreja, é da igreja este lugar. O colo de Nossa Senhora é o seu lugar. Bruno Marenga na guitarra. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo sentia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de chagas que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem nos beijos a chance de pôr azeite nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso no colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois dali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja este lugar, é da igreja, oh Nossa Senhora, é da igreja este lugar.
alegria. Chegamos à sexta-feira, meu Deus do céu. Eu me lembro, foi esses dias, segunda-feira, estávamos juntos no batismo de fogo. A gente abre a semana aqui na Rede Vida, segunda-feira, 8h30, com o batismo de fogo, junto com o nosso querido, amado Padre Marcelo Rossi. E a gente encerra a semana letiva aqui também na Rede Vida, com o programa Acredite, sempre às 8h30 da noite. Você pode estar conosco às segundas e às sextas. Mas a sexta tem aquele sabor de alguém que lutou, batalhou, suou, chorou, riu, caiu, se levantou, mas chegamos juntos na sexta-feira. E eu queria dar um conselho para você. Mesmo que a sexta-feira seja aquela famoso sextou, né? O happy hour, tem muita gente que já se perde na sexta. Não, claro, se divirta com os amigos, se encontre com os amigos, celebre a semana de trabalho, mas guarda energia. Amanhã é sábado, você pode conviver mais com a sua família. Domingo é dia santo, é dia do Senhor, vá à missa. Você pode ter um domingo abençoadíssimo. Então muitas pessoas acabam se estragando, cansando, deturpando aquilo que é o nosso fim de semana, que começa agora, sexta-feira. Se você está com alguma má intenção na cabeça, desista dela. Pecador, desista do seu pecado. Desista do seu pecado. Não vai te fazer bem, não vai fazer bem para ninguém. Se você está em casa se preparando para sair para o fervo, para o erro, para o pecado, eu digo para você, para. Senta no sofá e acompanhe o testemunho que nós vamos trazer aqui no programa hoje para você. Quem sabe você vai repensar a sua vida, tá? Não é por acaso que você está ouvindo isso não, tá? Bom, quero te convidar a seguir o nosso Instagram, @programa_acredite, @programa_acredite. Fique conosco aqui também no Instagram. Para nós é uma honra tê-la como um seguidor do nosso programa. O tema do Café Bolinho e Teologia hoje será as primeiras comunidades cristãs. Gente, eu amo esse termo, tá? Aliás, esse tema. O professor Felipe Santos preparou para nós uma aula super bacana hoje, que vai falar como é que foram as primeiras comunidades. Já se chamavam cristãos? Hein? Como é que será que eles eram chamados pelos estrangeiros, né? Por aqueles que eram pagãos e também por aqueles que eram judeus? Como é que foi esse início da nossa comunidade cristã, que mais tarde passou a ser chamada também de católica? Tá bom? Presta atenção. Você vai saber também hoje como peregrinar comigo. Você sabe que eu peregrino com a obra de Maria. Então eu vou também trazer para você um convite para uma peregrinação em novembro agora, para Itália, eu e Padre Diogo Albuquerque. E vai conhecer também que a nossa convidada, ela também é uma formadora de grupo da obra de Maria. Beleza. Eu sou amigo dela há muitos anos. Eu, Rinaldo e Adriana Arides cantamos no casamento dela. É brincadeira, meu. E ela não mudou nada. A aparência é a mesma pessoa. Incrível. Deve ter feito umas 18 operações, cirurgias plásticas. Para estar desse jeito até agora, não mudou nada essa menina. Bom, quantos filhos? 4 filhos. E ela vem da cidade de Mogi Mirim. Então você de Mogi Mirim, presta atenção, porque eu quero chamar aqui ela para testemunhar como ela venceu um momento difícil da vida dela, né? Que foi o câncer. A mãe teve câncer, ela também foi diagnosticada, mas venceu. Adriana Esperança é a nossa convidada hoje. Que legal! Gente, eu amo receber amigos e amigas aqui no nosso programa, viu? Aliás, antes de conversar com a Adriana, mostra aquele menino que está sentado entre os músicos lá. É o Rafael, que é o filho mais velho. É o filho mais velho da Adriana. Rafael, que também é músico, é baterista. Hoje ele trabalha na Canção Nova, é músico contratado lá da Canção Nova. Está fazendo uma visita para nós hoje aqui, porque veio trazer a mamãe lá de Mogi Mirim, tá bom? Terra do meu amigo Bino. Bino, um grande abraço para você também.
e tantos outros. O Zé, lá da loja de móveis. O Zé, beijo para você, querido. Depois a gente vai lembrar o nome de todo mundo, tá? Para você me ajudar, porque eu lembro de um, não lembro de outro, isso dá um problema. Sim. Mas o nosso Rafael, que é músico também, está nos visitando hoje, um cara super querido, né, aqui dos nossos músicos. Adriana Esperança. Quanto tempo a gente se conhece, mais ou menos? Dunga, você tinha acabado de entrar na Canção Nova. Pensei que você ia falar, você tinha cabelo. Não, cabelo você tinha também, Dunga. Você tinha cabelo. Será que ela vai falar isso? Não. A Ney estava grávida da Priscila. Uau! A Priscila vai fazer 32 anos então, agora, domingo. É isso. Olha só que legal, né? Bacana demais. 92. Então, né? Em 92, eu me lembro que eu, a Neia, a Marina, o Vinícius, lembra? A gente ia praticamente de 2 em 2 meses a Mogi Mirim dar um encontro. Projeto Pessoa. Projeto Pessoa, que nós recebemos diretamente esse encontro das mãos do Padre Jonas e estávamos replicando, e foi lá que nasceu a nossa amizade. Inclusive, por meio da sua mãe. Foi. Ela era a arrecadadora da Canção Nova. Verdade. Tivemos um encontro em Cruzeiro com o Padre Jonas, e você estava lá, e a Ibina, a Efigênia, né? A Tânia. Quem mais? Débora, Rogério. Tinha esse povo que estávamos juntos lá. E minha mãe. E foi um momento, foi uma época bacana, gente, início dos anos 90. A renovação carismática católica no Brasil teve assim 3 décadas muito importantes. A primeira década, a de 80, né, quando ela explodiu pelo Brasil afora. Então, foi aquela época que todo mundo começava a ouvir falar de RCC, Renovação Carismática Católica. A gente estava aprendendo tudo ainda, então tinha exageros, tinha brigas, confusão, mas foi um tempo de muito crescimento dos grandes cenáculos no Morumbi, no Pacaembu, no Parque Antártica, no Ibirapuera, era muito legal. Depois vieram os anos 2000. Os anos 2000 foi a década, aliás, que as novas comunidades elas se expandiram pelo Brasil afora. Novas comunidades, comunidades terapêuticas, né? Todos os carismas que a renovação carismática fecundou nas pessoas e nasceram. E do ano 2010 para frente, vieram os meios de comunicação, o satélite, a internet começando a pegar fogo, as TVs católicas chegando cada vez mais lugares diferentes. E, bom, chegamos ao ano 2020 e essa realidade maravilhosa que nós vivemos hoje. Então, em todas essas décadas, nós fomos fazendo história. E uma das minhas histórias é você, sua família, sua cidade, né, seu trabalho. Mas o que nos interessa hoje, né, é esse testemunho que você traz para nós. E começa com a sua mãe, né? A sua mãe, ela foi acometida de um câncer muito nova e faleceu muito nova. Como é que foi isso, Adriana? Minha mãe, com 32 anos, após um ano da perda de um outro filho, né? Nós somos em 4 irmãos, eu, a Ana Carla, que também foi vítima de um câncer com 9 meses, e ela morreu após uma cirurgia na cabeça. O câncer era na cabeça, com 9 meses. Ela tinha 9 meses? 9 meses de idade. Nossa. Criança. Bebê, sim. Aí depois veio o Fabiano, né? E depois o Marcelo, só que ele nasceu e morreu. Então, 2 dias antes do parto, minha mãe teve um problema e ou salvava um ou outro e na hora, né? Foi no final ela. Da gestação mesmo. Isso. Então, foram dores muito grandes e depois disso, de um ano, aí descobriu um câncer de mama, né? E naquela época, ela tirou só onde tinha mesmo o tumor, né? Fez um quadrante. E depois disso foram 12 anos de muita luta. Agora, 1º de outubro, fazem 30 anos que ela se foi, né? Então, imagina, 42 anos atrás, os tratamentos, vamos dizer, são os mesmos, né? A quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias, mas as cirurgias eram tenebrosas, né? Minha mãe, assim, era mutilação mesmo.
Então, as últimas 2 cirurgias que ela fez a mastectomia bilateral, então tirou pele da perna e colou que nem uma colcha de retalhos, né? Então, ela vivia com blusas fechadinhas assim, porque não tinha uma reconstrução, né? Era uma mutilação mesmo. Não tinha os recursos de uma cirurgia plástica hoje. Se tinha, não estava ao nosso alcance. Aham. Né? Mas acredito também que Eu acho não que era não. tão avançada como é nos dias de hoje. Eu acredito que não. E foram muitos anos de muito sofrimento, mas de muitas vitórias. Sua mãe Muitas era uma vezes. batalhadora. Muito. Ela era uma líder espiritual na cidade de Mojimirim. Sim. Quer dizer, a renovação carismática, os grupos, as paróquias, se alimentavam daquela energia dela, mesmo já há 10 anos fazendo um tratamento oncológico, ela liderava, eu me lembro dela, ela era uma pessoa de ponta, era uma pessoa que colocava o ritmo, colocava a velocidade nas pessoas, era uma pessoa que estava realmente liderando uma cidade. E esse acredite, né, fazia parte da vida dela. Ela nunca desanimava. E eu nunca vi minha mãe reclamando, Dunga. Nunca. Nunca vi minha mãe chorando pela situação que ela se encontrava. Não só pelo diagnóstico, mas pelas dores, pelas limitações que aquilo lhe trazia, né? Minha mãe sempre em pé. Sempre, 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 né? Então, eu vejo assim, ela nos deixou uma grande herança, que é a fé. E eu até disse antes para a Maiara, que quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Aliás, você falou da Maiara, eu gostaria que filma a Maiara para nós, porque a Maiara, ela é a maioral, né? A Maiara está substituindo, na condição de produtora e diretora do programa, o nosso amigo Kevin, né? O Kevin ficou conosco um ano, 8 meses, né? O Kevin, esse moreno, que é modelo, inclusive, viu, gente? Ele é modelo mesmo, de profissional. O cara é da hora. Os nossos cinegrafistas, os nossos diretores, produtores aqui, todos têm uma profissão paralela aqui, viu? Então, a Maiara, ela está substituindo o Kevin, e já tivemos alguns trabalhos juntos, né, Maiara? Fomos a Brasília, gravamos um programa muito legal em Brasília, e eu estou muito feliz, viu, Maiara? Eu estava muito feliz com o Kevin, tá? Kevin realmente fez um trabalho maravilhoso aqui no programa. Kevin, obrigado, muito obrigado. Mas fiquei feliz também, sabendo que a Maiara está te substituindo. Então, graças a Deus, somos uma família aqui no programa, viu? Obrigado. Bom, voltando aqui, né? Sua mãe realmente foi uma guerreira, eu me lembro muito bem dela, eu nem fazia conta de quanto tempo isso já faz, né? 32 anos Sim. do falecimento dela. Então, mas ela está muito forte na minha memória ainda, porque foi um tempo muito bom para mim também. Eu estava no início da minha vida missionária, para valer, né? Foi no início da minha ida para a Canção Nova, meus primeiros anos de missionário, e tive a honra de conhecer vocês em Mojimirim. Eu gostaria que você me ajudasse agora a lembrar de nomes. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos o Bino e a Efigênia. Sim. Nós temos o Zé e a Célia. Eduardo e Tânia. Eduardo e Tânia. Né, que Eduardo já não está mais aqui, o mas Eduardo já está na eternidade. é nosso. Né? É verdade. Nós temos o Dirceu. Dirceu Elenir. Dirceu Elenir. A dona Cleusa e família. Dona Cleusa. Né? Do restaurante. Nossa, é verdade. A dona Sofia. Dona Sofia Mazon da Aviação e Santa filhos, Cruz. sim. Eles todos lá. Tem mais. Margarete Eros. Margarete Eros. Aí vem Roberval e Yara. Meu Deus, né? quanta gente bacana. A Mara, o Beto, Simone, Marcos, Anastácio, Vinícius, Paulinho, Claudinei. Temos que fazer tudo um dessa encontro. época. Temos que marcar um final de semana. A Beth e o Cássio. Beth lembra? e o Cássio, meu Deus. Cláudio, Kleber, né? Silvinha. Gente, a gente vai elencar aqui. É muita gente. Pessoas. Lembra demais? E é bacana, porque essas pessoas marcam a nossa vida. E eu tenho certeza que você também tem uma lista de pessoas que em 3, 4 ou 2 décadas atrás marcaram um período da sua vida.
Então, fazer memória dessas pessoas é muito importante. E eu sugiro aqui para você, Adriana, já estou me colocando à disposição para 2025, nós fazemos um encontro de um final de semana, com o máximo de pessoas que fizeram parte dessa época. Já está marcado. Vamos? Bora. Vamos? Com banda e tudo. Bora. Porque eu, o Rinaldo e a Adriana Arides, a gente tocou e cantou no casamento dela com o Rogério. Foi uma coisa assim bacana. E ela não mudou nada. Você não mudou nada. Ah, imagina. Não mudou nada. Quem dera, não. Mudou, Rinaldo? Mesma coisa. Mesma Fala coisa. sério. Se botar um vestido novo, garanto que serve. Né? Não serve. Adriana, Senhor. bom, o período da sua mãe foi muito sofrido, né? Mas interessante, ela faleceu com 42 anos. 44. 44 anos. Com né? 32 foi cometida desse câncer, né? E com 44 ela se foi. Mas um mês antes, uns 40 dias, nós fomos na sua casa com o Zé e a Célia e a Luísa, minha cunhada, para o padre Jonas rezar por ela, né? E você teve uma visão naquele dia de uma nuvem, e dessa nuvem uma flecha direto para o céu, né? Então, para nós, naquele momento, seria a cura dela e a conversão de muitos através disso, certo? Só que não foi. Mas hoje eu tenho a certeza de que foi isso que ela estava passando, e essa seta para o céu é ela mesma que alcançou esse prêmio. Porque na hora da morte, né, nós estávamos lá, eu e Rogério, ela estava sedada, nós chamamos ela várias vezes, e ela não olhou para nós, e de repente ela desperta, num braço tinha soro, no outro não tinha nada. Ela abre os olhos, eu ainda chamei, ela não olhou para mim, olhou naquele teto daquele quarto de hospital, né, levantou as mãos, sorrindo, né, contemplando, não sei quem, se são os anjos, se era Nossa Senhora, se era Jesus mesmo, e abaixou as mãos, né, essa mão, esse braço, e foi, né? Então, é uma santa em nossas vidas, porque ela deixou um exemplo muito grande para nós. Nós estamos falando de uma mulher que descobre o câncer com 32, falece com 44, mas liderou uma cidade, espiritualmente falando, organizando encontros, sabe, botando pilha. Foi uma pessoa muito presente como arrecadadora da Canção Nova, e isso a gente tem que frisar, porque era uma pessoa que acreditava na evangelização. Só tinha rádio. E na época só tinha rádio, nem televisão existia ainda. Então, era uma pessoa fantástica. E o que isso tem a ver? É porque a Adriana, com praticamente a mesma idade, também vai descobrir que tem um câncer. Aos 44. Aos 42. Aos 42 anos, ou seja, 2 anos a menos que marca o falecimento da mãe dela, a Adriana também vai descobrir um câncer aos 42. Veja, já tem uma história de família. E aí vem o testemunho da Adriana. A Adriana, ela, como todos podem ver agora, graças a Deus, está muito bem, mas é reviver um drama, né? É reviver toda uma história. Mas calma aí que ela vai começar a contar para você agora. Vou pedir, Maiara, põe na tela para mim a minha peregrinação com a obra de Maria e o padre Diogo Albuquerque. Por favor, põe aqui na tela, porque eu quero te convidar a fazer essa peregrinação comigo. Gente, em novembro, eu e esse cara sensacional, padre Diogo Albuquerque, beijo para o senhor, viu? O senhor é 10. O padre, que agora, inclusive, assumiu uma paróquia em Bragança Paulista. Então, você de Bragança Paulista ganhou um presentaço, viu? Que é esse padre aqui. Em novembro, eu e o padre Diogo Albuquerque vamos para a Itália peregrinar. Vamos a Assis e vamos conhecer, é claro, toda a história de Francisco e Clara. Eu já estive muitas vezes em Assis. Eu e o guia local vamos municiar você de muita informação e vamos rezar bastante. Lembrando que é missa diária, tá bom? Presidida pelo padre Diogo Albuquerque. De Assis, nós vamos para São Giovanni Rotondo e vamos conhecer agora a história do Padre Pio. E também vamos dar uma esticadinha ali ao Monte Gargano e conhecer as aparições de São Miguel Arcanjo. Então vai ser também uma excelente oportunidade de você conhecer um pouco da história desse grande santo também, Padre Pio. De São Giovanni Rotondo, vamos para Lanciano.
Lanciano, onde aconteceu o primeiro milagre eucarístico, no ano 700. Tá? Então vamos conhecer todo o contexto, o que era a Europa nos anos 700, né? O que era aquela região ali nos anos 700, o que aquele milagre eucarístico trouxe para aquele povo. Vamos conhecer toda essa história. Dali, vamos para Roma e vamos visitar o máximo que nós pudermos Roma e principalmente, é claro, a Basílica de São Pedro. Então, se você quer fazer essa experiência conosco, você vai ligar para a Obra de Maria. Eu sou peregrino com a Obra de Maria, tá bom? Então, eu tenho várias datas, inclusive o ano que vem. E se você quiser peregrinar comigo, seja para um santuário mariano, seja para a Itália, seja caminho de Paulo. E quando, se Deus quiser, abrir de novo as peregrinações para a Terra Santa, com certeza estaremos lá. Liga para 12 31 86 20 55. Ah, Dunga, eu não posso ir em nenhuma das suas datas. Não tem problema. A Obra de Maria tem peregrinação o ano todo, inclusive com muitos outros diretores espirituais, tá bom? Pessoas que evangelizam, que você conhece, que você é fã, que você gostaria de conhecer pessoalmente. Você também pode escolher qualquer outra data, com qualquer outro diretor espiritual. Mas se você me der a honra de te conduzir, de rezar com você, de bater papo na hora do almoço, na hora do jantar, da gente se tornar amigo de fato, então, para mim vai ser uma alegria, tá bom? Obra de Maria, lembrando que é mais do que viagem, tá bom? É um encontro pessoal com Deus. Parte da arrecadação dessa peregrinação, sabe para onde vai? Vai para 25 países na África, onde a Obra de Maria tem um trabalho social maravilhoso, além de evangelizar, dá alimento, remédio, roupa, ensina muita coisa para aquele pessoal que lá vive. Então, conheça a Obra de Maria, 12, 31, 86, 20, 55 e venha peregrinar conosco. Bom, vem para cá agora. Eu vou encerrar esse bloco, mas depois, no segundo bloco, a Adriana vai falar para nós sobre o que foi receber esse diagnóstico também de um câncer, visto que sua mãe falece muito cedo, aos 44 anos. Meu Deus, eu tenho 60, me acho um menino. Imagina, 44, você tem quanto hoje? Desculpa perguntar. 53, está jovem ainda, está nova. Eu tenho 60 e 53, mas aos 44, tá bom? Ela recebe o diagnóstico. Como é que foi essa caminhada e como é que tem sido? Eu estou bem pertinho dela, sei muito dessa história, mas ela vai contar para você. A gente canta, vai caminhar, tem tudo a ver, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta aqui no Acredite. Canta comigo, vai. Essa música eu ofereço para quem está iniciando uma caminhada hoje, seja qual for essa caminhada, é para você essa música, tá bom? Vem comigo. E aí, Rafa? Sem forças para recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar, e ao coração vem me falar. Quero voltar a escutar, sem medo, a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminha, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar a cada passo junto a mim. Verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão.
começar. Eu senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: eu quero voltar a escutar, sem medo a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminhar, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim, e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar com paixão. Os meus braços te sustentarão. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim. Eu vou superar, não vou desistir. Se fraco eu me senti, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar. Enquanto eu viver, vou louvar. Seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco, é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Bruno Alvarenga na guitarra.
e em ti minha vida, meu louvor, meu amor por ti me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. Oh, meu Deus, e o tema hoje fala sobre fé e superação. Aliás, superação com fé, né? E eu estou aqui hoje recebendo a Adriana Esperança. Meu abraço carinhoso para toda Mogi Mirim, essa cidade que eu amo tanto. Tem tanta história lá, gente, mas tanta história linda, maravilhosa, tantas pessoas que foram também usadas, muito usadas, para a providência divina se manifestar na minha vida, numa época realmente difícil, aquele início de uma vida missionária, que a gente não tem estrutura ainda. Então eu devo, né, ter um carinho, porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a cidade de Mogi Mirim, viu? É uma dívida de gratidão mesmo. Vocês me ajudaram muito, eu e a minha família, num tempo onde nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje, familiar, material. Então realmente foi um tempo fantástico. E eu me lembro de muitas coisas que em outras oportunidades também temos que contar aqui. Mas hoje o foco é ela. Aliás, sempre é o convidado, né, gente? Adriana, você com 42 anos, você vai descobrir que também tem... Depois de todos esses históricos de família, né, de bebê, né, de jovem e tudo mais, seus irmãos, sua mãe, agora chegou a sua vez, né? Como é que isso caiu no seu coração? Antes, Dunga, quero dizer que Jesus transformou água em vinho, mas quem encheu as talhas foram os servos. Então, nós, na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. O câncer vem, a gente não sabe, né, da onde, mas também, assim, eu nunca pensei, eu vou ter câncer. Porque senão não teria casado, não teria tido 4 filhos, entendeu? Eu sempre acreditei no Senhor, mas qual é a minha parte nessa história, né? Então, eu já acompanhava, 6 anos antes, com mastologistas, né? Fazia um acompanhamento periódico. Mas o último exame tinha sido em março. E em agosto, eu senti um carocinho na mama, né? Tinha 5 meses só. Então, para quem entende, né? Já era um câncer mais agressivo, porque assim, 5 meses ele apareceu, né? Então, algo precisava agir. 5 meses depois do último exame que não tinha nada. Exame que não tinha nada. Ou seja, em 5 meses apareceu e você já o sentia. Sim. Então, assim, na hora do diagnóstico, né, tanto eu quanto o Rogério, perde o chão mesmo. Não vou falar que não, porque a gente não espera, né? Porém, você tem que continuar. Você tem que continuar. Então, nós moramos em Mogi Mirim, o nosso médico é de Campinas, e foi lá que a gente recebeu a notícia. Nós precisamos passar no mercado, andar lá, para depois voltar para casa. Não foi fácil. Não posso falar, nossa, foi super legal. Não foi, né? Só que, assim, ao mesmo tempo, acreditando, Dunga, esta é a receita de todo ser humano. Que dó quem não acredita. Nós precisamos acreditar, né? Então, chegamos ao consenso, eu e ele, de partilhar isso com os nossos filhos, mesmo de pouca idade, né? Afonso tinha 8 anos, o Rafa, que é o mais velho, tinha 13. Então, assim, é uma idade complicada, que a gente precisava administrar bem, porque adolescência, né, tal. Então, naquele momento, a gente precisava saber falar, né? E contamos para eles, e eu, pelo que eu já tinha vivido,
Porque eu sei que a minha mãe sofria muito mais do que eu, do que meu pai, do que meu irmão. Mas nós sofríamos de vê-la sofrendo. Não só nós, muitos amigos e familiares. De vê-la sofrendo. Então, eu sabia que isso não ia ser só eu que ia passar. Então, todos nós iremos passar por isso juntos. Então, eu disse para eles, como estou olhando aqui de frente para essa cruz, na minha sala também tem um crucifixo, eu falei, olha, vocês acham que Jesus mereceu isso? Conversei com eles, do meu jeitinho lá. Não, mãe. Vocês acham que a mamãe merece? Não, mas eu não sou Deus, ele era Deus. Só que eu preciso, neste exemplo que ele deu, fazer a mesma coisa. Porque senão as minhas músicas, o meu cantar vai ser em vão. As minhas pregações vai ser em vão. Ou seja, você era uma pessoa atuante na igreja, Sim. seus filhos te vinham cantando, sim, pregando, conduzindo, estando à frente dos grupos de oração e tudo mais. Sim. E eu falei, Jesus se deu por inteiro, desfigurado, todo dilacerado, para nos salvar. A sua ascensão aos céus, ele subiu sozinho para o céu. E eu penso assim, a hora que lá no Monte das Oliveiras, a hora que os soldados chegaram, ele podia ter subido também, Naquela hora podia ter subido sem problema algum. Ele é Deus, humano, mas Deus. Mas ele foi obediente para nos salvar. Então tinha um objetivo, de salvação enorme do plano de Deus aí do Pai. E eu não sou nada, eu sou pecadora, ele é Deus, mas eu não sou nada diante dele, porém eu preciso aprender com ele. Então eu falei para aquelas crianças, meus filhos naquele momento, que nós iríamos oferecer o que a gente iria passar ao Senhor. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele nos garantiu a salvação, com o seu sangue derramado. E eu queria fazer parte disso também. Me unir ao Senhor, aprendendo com ele. Pode chorar, mãe? A Sofia falou, pode chorar, Mas a gente não pode deixar que a tristeza se instale em nós. Como diz Eclesiástico, a alegria do coração é a vida do homem, torna mais longa a sua vida. Então, a gente não pode deixar a tristeza tomar conta de nós. Porque eu vou sofrer na carne, vocês vão sofrer de me ver sofrendo. Porque eu passei por uma mastectomia bilateral, na mesma cirurgia eu tirei útero, ovário, tudo isso foi profilático, por causa do meu histórico familiar. Mas poderia ter tirado um quadrante só. Mas pelo meu histórico nós fizemos isso. E depois passei por quimioterapia, por radioterapia, todo o processo. Então eu falei, vocês vão me ver sofrendo e vão sofrer também. Então nós vamos oferecer a Deus. E na linguagem das crianças, que você que está aí nos assistindo, não sei se você está passando também por este problema na sua vida, ou um outro, que temos famílias, temos crianças junto conosco, nós precisamos lidar com a situação. Então eu falei para eles de um jeito assim, Jesus merecia isso? Claro que não. Vocês acham que a mamãe merece? Não. Eles nem sabiam que eles estavam... Que era, viu, Dunga? Porque eu não tinha nada, Para eles eu estava super bem. E aí eu falei, mas é assim que nós vamos fazer. Às vezes eles chegavam da escola, tem um amiguinho que está doente, nós vamos rezar por ele, Falei, então, quando tiver alguém doente na escola, quando tiver alguma dificuldade, a gente vai oferecer o nosso sofrimento por eles. Porque foi essa lição que o nosso Deus nos deu. Ele se deu por inteiro, ele sofreu. Porque ele era humano, ele assumiu a nossa natureza. Então, este exemplo que ele nos deu, eu ia passar um pouquinho, mas eu também precisava colocar em prática aquilo que eu pregava e cantava. Não podia ser só um teatro, Então, naquela conversa com criança, que naquele momento eles talvez nem lembrem disso, mas ficou muito forte isso.
que nós tínhamos que oferecer isso que a gente ia passar, né, para alguém. Ou seja, você, com essas suas palavras, a gente fica imaginando como foi a cena, né, dessa conversa, você, o Rogério e as crianças, mas houve aí, você pode perceber, como é que é? Ressignificação. Né? Nossa, palavra difícil de falar. Uma ressignificação. Você ressignificou. Você ressignificou uma situação dramática que já tinha um histórico e, de repente, na compreensão das crianças, eles entraram com você nessa luta. Não somente você e seu esposo, mas você tinha agora a compreensão, a solidariedade das crianças. Eu te conheço muito bem, né? Sei da sua personalidade, sei da sua espiritualidade. E talvez a pessoa que esteja em casa tenha dito, puxa, mas que lição de vida, né? A gente acompanhou meio que de longe todo esse processo. Hora ou outra recebíamos uma notícia, era pedido para que a gente rezasse, era pedido que a gente agradecesse. Fomos nos vendo ao longo de todo esse processo, um processo que já dura 10 anos, praticamente, 11 anos, e você está aqui, né? Inclusive, eu quero dizer para você que a Adriana, ela é uma formadora de grupo também, viu, gente? Das peregrinações com a obra de Maria. Inclusive, nas minhas peregrinações, a primeira pessoa que eu ligo é para ela. Dri, acabei de marcar aqui uma peregrinação, uma nova data para uma outra peregrinação. Estou te avisando pela primeira vez para que você veja as pessoas que você conhece. Nesse momento, inclusive, está aparecendo o telefone dela aqui. Nossa produção está colocando o telefone dela aqui na tela. Se você quer peregrinar comigo, já pode ligar direto para ela também. E por que eu estou dizendo isso? Porque a força da evangelização da Adriana, o relacionamento dela com uma cidade, o amor dela pela Eucaristia, por Deus, pelo Evangelho, eu tenho certeza que foi tudo isso que te manteve em pé até os dias de hoje, com uma força que, entenda bem a palavra, é invejável, né? Acho que é uma santa inveja, digamos assim. Nesse tempo, Adriana, o que você, de tudo aquilo que você tem vivido, já viveu, o que você poderia dizer para alguém que hoje, ou essa semana, ou esses dias, recebeu uma notícia como você recebeu naquele dia? O que você poderia dizer para essa mulher, principalmente? Ninguém que está assistindo, ninguém que está aqui, tem o minuto seguinte, né? Não é um diagnóstico que vai te dar esse detalhe, você vai morrer amanhã. Muitos podem partir antes que você. E não é o fato de você não ter esse diagnóstico que te garante que você vai viver muito. É isso. Então, assim, não adianta. A gente tem que se entregar e confiar nesse Deus que pode tudo, 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 né? Eu dei um sentido para isso. Porque Jesus não morreu em vão. Ele morreu por nós, para nos salvar. Então, a minha vida, esta doença também tinha que ter um significado. Eu não queria passar por isso em vão. E eu tenho um casal de amigos meus, né, da turma mais nova, que não conseguiu engravidar. Passaram várias coisas e não conseguiram engravidar. E eu, na porta da igreja, eu falei para eles que eu iria oferecer, né, tudo que eu iria passar por eles. E hoje eles têm 2 crianças lindas, maravilhosas, né? Inclusive, a Maria Elisa, que é a primeira, ela nasceu exatamente 1 ano do meu diagnóstico. Eu recebi esse diagnóstico às 7 horas da noite, 7h10. Ela nasceu às 7h40 de parto normal, sem anestesia, né? Então, assim, é um olhar de Deus para isso muito grande. Então, é muito difícil a gente passar pelo câncer. É muito difícil, porque não foi só a cirurgia, né? Foi a quimioterapia. Você ficar sem cabelo, não é nada, viu?
Ficar sem cabelo não é nada diante de tudo que a gente tem que viver, né, com esse diagnóstico do câncer. A radioterapia, né, também o isolamento das pessoas. É complicado, não é fácil. Mas a gente tem que fazer valer, Dunga. Porque ou eu dou esse testemunho, ou a minha fé é em vão. Eu preciso acreditar nesse Deus que pode tudo, né? Este casal, hoje, né, meus afilhados também de casamento, ela também é minha afilhada, Maria Elisa, tem a Manu também, eles são esse testemunho. Não foi eu que fiz isso. Eu ofereci o que eu iria passar por eles, né? Mas eu só abanei a brasa, porque eles são um casal de muita fé, né? Porque às vezes as notícias que nós recebemos só vão acumulando, né, a cinza em cima da brasa, apagando mesmo o fogo, e a gente vai desanimando. Hoje, com certeza, acredite. Hoje você com certeza está abanando muita cinza aí em casa. O nome desse programa, meus irmãos, é Acredite, por causa disso. Porque existem situações da nossa vida, momentos da nossa vida, que nos forçam, ou a gente acredita, ou a gente não acredita, né? Ou santo ou nada, ou tudo ou nada. Então, existem momentos da nossa vida que realmente o acreditar é a salvação para nós. Mas daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o professor Felipe Santos. Já está pronto ou não? Já está aqui? Opa, daqui já. Então, hoje o tema, daqui a pouco a gente continua aqui a nossa conversa. Olha, você sabe como eram as primeiras comunidades cristãs? Você sabe que Jesus morreu ali no ano 33, né? Depois nós começamos uma nova etapa da nossa fé cristã, que foi a formação das novas comunidades cristãs, as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, que eram os judeus que se convertiam e depois também os povos estrangeiros, né? Que também foram se convertendo, os gregos, os romanos, enfim, todos, principalmente por causa de Paulo. Então, preste atenção naquilo que o nosso querido professor Felipe Santos traz para nós hoje. Ao som dessa banda, vem para cá, professor Felipe Santos. E aí, Cumprimento é porque bom? quando você ia na casa dela, você ia de pijama ainda, era um bebê, né? Que eu botava lá no... Homem lindo, pai. Obrigado. Rapaz. Temos que voltar lá, né? Olha, Adriana, eu me lembro... Agora é a Tereza e a Helena que vão fazer bagunça lá. Nessa época, em 91, o Felipe tinha 5 anos no máximo. Por aí. 5 anos no máximo. Vem cá, Adriana, fazer um brinde com a gente. Você toma café? Você toma café sem açúcar? É? Um bocadinho, né? Pegar uma xícara menor assim. Vamos fazer um brinde. Um brinde ao Café Bolinho em Teologia, um brinde a Mogi Mirim, um brinde a você, a seu testemunho. É sem açúcar, tá? E não pode fazer cara feia, senão não volta no programa. Isso, meu bem. Delicioso, quero voltar. Maravilha. Pode sentar ali, Adriano. A gente está aqui. Pode deixar aqui. Já vi que não toma tudo, não. Está delicioso. Mas... Em compensação aqui, vai uma garrafa de café aqui. Professor Felipe Santos. Olha, quando eu ia em Mogi Mirim, em 1992, 3, eu tinha uma Paraty. Naquela época não tinha esse negócio de cinto de segurança, né? Infelizmente não tinha, né? Eu deitava o banco de trás da Paraty, botava pijama na Priscila. Não, a Priscila nem tinha nascido ainda no comecinho, né? Era ainda, sei lá, 92. Mas eu botava um pijama no Felipe e ia todo mundo dormindo para Mogi Mirim. E chegava lá, acordava. Ah, não, a Priscila já estava assim. Já estava. Eu me lembro de uma vez que ela teve uma crise de dor de barriga lá. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Felipe, diga para nós como é que foi essa história das primeiras comunidades cristãs. É legal, a gente, né, hoje temos a alegria de termos diversas paróquias, temos aí o cristianismo já estabelecido na maioria dos países. Quando você vai à missa, você vê a beleza da liturgia, você tem o canto de entrada, tem as leituras, você vê embora tenhamos paróquias diferentes, né, é bonito ver essa uniformidade, é a mesma cor, está todo mundo vivendo o mesmo tempo litúrgico, está todo mundo fazendo a mesma oração,
está todo mundo fazendo a mesma leitura. Tudo isso expressa essa igreja que ela começa unida e ela vai terminar, vai até o final dos dias, até o final dos tempos, até a segunda vinda de Jesus, ela vai permanecer unida, né? Apesar de todas as dificuldades e tal. Mas nem sempre foi assim. Não na questão da união, mas nem sempre nós podíamos, né, ter esse privilégio de expressar essa beleza da fé na liturgia. Nem sempre tivemos uma Bíblia à disposição, nem sempre os cristãos tinham tempo para poder aproveitar, para poder fazer uma boa reflexão a respeito de tudo o que aconteceu, né, todos os milagres de Jesus. Demorou para que as cartas, né, de Paulo, as cartas de João, de Pedro, pudessem ser lidas em diversas comunidades. Então, quando nós pegamos ali um dos registros mais antigos sobre, digamos assim, as primeiras missas, as primeiras vivências em comunidades, no final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos um pouquinho de como era essa realidade, de que o que acontecia com os discípulos. O cristianismo estava em expansão, ele estava chegando em outros lugares, que nos leva até o primeiro desenho. Primeiro desenho, por favor. É interessante que conforme o cristianismo ele vai avançando, aqui nós temos, né, a minha versão de Paulo, né? Eu gosto de retratar ele assim. Eu gosto de marcar essas três. Tarso é de onde ele vem. Corinto, porque é a cidade de onde ele vai produzir o primeiro escrito do Novo Testamento. E Roma, porque é o coração do império. Como era o encontro dos cristãos nesse tempo? Já de expansão da mensagem do Evangelho. Mas o que faziam esses cristãos? Diz ali no final do capítulo 2 que eles se reuniam e eles ouviam, aprendiam e seguiam a doutrina que vinha dos apóstolos. Então já mostrava ali o quê? Essa hierarquia. Não tem, é interessante que a Bíblia não fala dela. A Bíblia não tem uma instrução ali falando, galera, vocês têm que ler esse livro. Galera, esse aqui é o manual. Agora é hora disso. Agora é hora disso. Agora vai... Então, tudo que vai acontecendo vem por meio da sucessão apostólica, da tradição, né, daquilo que foi ensinado aos apóstolos, e aí começa essa necessidade de escrever. As cartas de Paulo nada mais são do que dúvidas que aconteciam nas comunidades. Essas dúvidas chegavam a ele, e de onde ele estava, ele escrevia e enviava essas respostas. Então, não é um manual. Conforme o tempo foi passando, a igreja foi compilando isso e tivemos, né, acesso a cópias desses documentos. Mas é interessante que, no princípio, era isso. A igreja que se reunia em torno dessa doutrina, ensinada pelos apóstolos, diz ali a fração do pão. Então, nós já vemos que os primeiros cristãos, eles são ali da região de Israel, mas já não são mais aqueles cidadãos que se reúnem em torno do que diz o Sinédrio. Eles vão ao templo, diz que eles vão lá, rezam e tal, mas eles já entendem que existe uma novidade. E essa novidade começa a se espalhar por todo o Império Romano. Lembrando você em casa que tudo que está em vermelho é o Império Romano daquela época. O que nos leva ao segundo desenho. E lembrando que essas cartas escritas aos romanos, por exemplo, foi escrita quando Paulo estava em Corinto, antes de passar aqueles 4 anos, onde ele vai ficar 2 anos preso em Cesareia Marítima, depois mais 2 anos preso em Roma, e depois vai ser decapitado. E depois tem o período que ora ele está escrevendo em liberdade, né? Ora ele está escrevendo em cativeiro. Mas é interessante também que muitos ali, às vezes, acreditam que existiu uma confusão, como se houvesse uma concorrência entre uma igreja de Paulo e uma igreja de Pedro, né? Eu gosto de retratar ele assim. Está aí o Pedro com a chave, pescador com a chave. E é interessante que ao mesmo tempo que essa igreja, ela começa a discernir os diversos carismas
que ela abriga, temos responsáveis ali para fazer nascer essas comunidades fora do território de Israel, mas a liderança ela permanece ali. Então é interessante que nós temos esses ministérios diferentes que ainda dependem muito dos apóstolos, né, que vão ali ser os novos pais da sociedade, eles que vão realizar esses sinais, curas, vão acolher essas pessoas, vão começar a montar, a formar esse novo povo que é composto por judeus e por gentios, que até então era algo impossível, né? Eu acho até interessante naquela série The Chosen, que nas primeiras temporadas, acho que é na primeira, que eles estão conversando e está acontecendo a festa dos tabernáculos ali, e Jesus fala dessa ceia que precisa acontecer entre os diferentes povos. E ali os discípulos falam assim, nossa, mas é impossível sentarmos com os gentios. Algo muito importante precisa acontecer para que isso se torne possível. Então é interessante que os apóstolos eles começam a ensinar que esse algo importante aconteceu e precisa ser divulgado, precisa ser ensinado. É o que eles viram, é o que eles testemunharam, e agora eles ensinam aquilo que é a própria carta de João, a primeira carta de João, ele vai falar, né? Nós transmitimos o que os nossos olhos viram, né? Nós vimos esse verbo divino que se fez carne, que habitou entre nós, que andou conosco, que nos ensinou. Isso nós ensinamos para vocês, para que vocês se tornem um conosco, porque nós temos comunhão com Ele. Então é interessante que desde o início a igreja ela já está mostrando essa hierarquia, essa ordem que precisa existir. Então antes de termos qualquer recurso, qualquer material escrito, né, antes de existir o que nós chamamos hoje de didaquê, né, o primeiro catecismo, nós tínhamos o quê? O ensinamento dos apóstolos. Isso que nos mantinha ao redor daquilo que Deus ensinou. Podemos passar para o último desenho, por favor? E aí é interessante que essa igreja que vai caminhando, que vai crescendo, né, é sustentada, né, pela vontade do Espírito, mas por esses pilares. E nós vemos hoje, se você for ver, temos diversos carismas, mas envolve basicamente em quê? Em quem trabalha numa evangelização interna e quem trabalha numa evangelização externa. Quem vai pescar mais longe e quem vai fazer a manutenção dos peixinhos, do rebanho que está aqui. E é o que acontecia lá, é o que nós continuamos a fazer hoje. Então, é interessante que, quando nós lembramos que hoje, graças a Deus, nós temos diversos tipos de Bíblia, capa dura, zíper, em diversos idiomas, temos acesso às cartas dos papas. Tudo disponível na internet. Tudo disponível na internet. O Papa tem Twitter, se você vai lá, ele fala alguma coisa, na hora você tem acesso em qualquer idioma. Mas existiu, né? O cerne disso tudo é o quê? É essa sucessão. É essa regra, é essa hierarquia que impedia muitas pessoas de escrever qualquer coisa, de ensinar qualquer coisa, e é a metodologia que Deus permitiu que existisse para que a gente não saísse do caminho que Ele deixou. Até nós hoje com extrema precisão. Com extrema precisão. O que eu fico mais assim, encantado é que tudo que se viveu lá atrás, nós estamos falando de 2000 anos atrás, chegou até nós com um grau de precisão incrível. Incrível, ou seja, você faz... O que eu ensino hoje, no pouco conhecimento que tenho, o que você ensina no muito conhecimento que você tem, é exatamente aquilo que eles viviam. Então, olha que bênção você ter hoje a graça de ensinar algo que já foi vivido e ensinado pelos primeiros discípulos, pelos primeiros apóstolos, pelos primeiros padres da nossa igreja. Então, isso é uma caminhada maravilhosa. É muito bom. E é bom que as pessoas que assistem aqui tenham a certeza de que quando você vai na sua paróquia, você está vivendo ali um pouco do que muitos dos cristãos lá atrás viveram. E, posteriormente, a gente precisa pensar isso, a gente precisa sonhar isso. Nós seremos um dia essa base para as próximas gerações. Se hoje nós nos apoiamos na história dos santos que já passaram, as pessoas
lá na também frente precisam se apoiaram. apoiar na nossa história também. Bom, o professor Felipe Santos tem mais de 140 aulas disponíveis para você, dividido em vários módulos. Bom, entra lá, @Prof. Felipe Santos, vai lá na bio. Isso, vai lá na bio. Está tudo explicadinho como você faz para participar de todos esses cursos, essas aulas. Gente, de vez em quando a gente senta lá em casa, praticamente toda semana, para a gente estudar junto, a gente conversar sobre isso aí. É uma delícia, gente. O cara sabe muito. Professor Felipe Santos, grande abraço. Deus Valeu. abençoe. Lembrando que você Obrigado. também está no... Opa, obrigado aí, né? Lembrando que ele também está no Castelo dos Valores. Isso, no Castelo dos Valores. Siga lá também, @Castelo dos Valores. Tá joia? Ele também está lá. Agora sim, meu batera. Vamos lá, entrou com rock and roll. Sai com rock and roll. Meu prof. O nosso baterista está ligado ali, meu. Valeu, Diego. Bom, primeiramente eu quero te convidar a entrar nas redes sociais da Adriana. É @Adriana... Dri Kavenag. Avenag. É K de Kiss, V de você, N de navio, A de amor, G de gato. Está aparecendo lá. Ó. Então deixa eu ver aqui. @Dri Kavenag. Kavenag. Isso. Kavenag. Nag. Bom, a Dri Kavenag, né, @Dri Kavenag, ela também é autorizada pela Obra de Maria a formar grupos. Inclusive, em todas as datas que eu viajo, você pode ligar para ela direto, entrar em contato com ela direto, tá bom? Para que você também possa fazer parte dos meus grupos de peregrinação. Principalmente você aí da região de Campinas, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, Mogi Mirim, né, Mogi das Cruzes, e o sul de Minas, ali Andradas, Bitura e por aí fora. Só procurar a Adriana, porque ela tem toda a minha agenda de peregrinação de 2025, tá joia? E você já pode viajar com a gente também. E quanto mais pessoas ela leva, ela também, de vez em quando, ela pode viajar com a gente também para poder, né, experimentar toda essa graça. Dri, para a gente encerrar a nossa conversa, graças a Deus, hoje você está aqui, está bem, está viva, né? E os seus filhos cresceram, e está aqui um deles, né, o Rafael, mais velho, que hoje é um músico exclusivo para as coisas de Deus, né? Trabalha, inclusive, lá na Canção Nova. Dá um tchauzinho aqui para a câmera, Rafael. É um excelente baterista, discípulo aqui dos músicos que me acompanham há mais de 30 anos, está escrevendo a história dele. Então, um abraço também para todos os músicos da Canção Nova, que a gente ama de paixão. E você tem essa alegria de estar viva. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós. Basta dizer que alguns irmãos faleceram de câncer, a mãe faleceu, ela teve, está viva, está aqui, está bem, mas o que mais me chama a atenção na Adriana é a docilidade, a serenidade, mas, ao mesmo tempo, a firmeza nas coisas de Deus. Eu a conheço há muitos anos e sei o que eu estou falando. O que você, Adriana, agora, falaria para essa pessoa que está em casa? Essa câmera é sua agora. Fala alguma coisa para ela que talvez esteja passando por aquilo que você passou. O que você diria para essa pessoa? Você tem que, primeira coisa, olhar para Deus, acreditar. Esse programa não tem esse nome por acaso, né? É um nome que nos abastece todos os dias. Acredite. Acredite em Deus, né? Eu, além da minha fé, que foi uma herança que a minha mãe me deixou, que o ladrão não rouba de jeito nenhum na minha vida, e que quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Eu tenho uma família, um esposo, inclusive está aqui, Rogério. Mostra o esposo dela para nós. Meus filhos, meu pai, né, que ainda está aqui. Uma comunidade, amigos verdadeiros, né, que me sustentaram todo esse tempo, nas orações, nas providências, né? Então, você que está passando hoje por uma enfermidade, recebeu uma notícia aí que não foi legal, né? Na vida financeira, uma perda, uma separação, eu não sei o que você está passando.
Mas eu preciso que você dê um passo que se chama fé. Acreditar. E se recuse a passar por isso em vão. Dê sentido a isso. Eu tinha um exemplo muito grande que eu vivi. A minha mãe, foram 12 anos de sofrimento, e na época não tinha, se tinha reconstrução, não estava, né? Não conseguíamos para ela, então foi mutilação mesmo, né? Então, a gente viveu isso, e quando eu recebi esse diagnóstico, o que me restou era o que ela me deixou, a fé. Não deixe de acreditar nesse Deus que pode tudo, tudo, tudo. Dê sentido. Ele se ofereceu por nós numa cruz para nos salvar. Não foi para se mostrar que ele está todo ferido, machucado. Não só isso, é para nossa salvação. Que nós possamos dar sentido às nossas dores, seja elas quais sejam. Não tem problema. Só dê sentido. Ofereça. Porque com certeza, meu irmão, minha irmã, você vai colher frutos. Você vai ver com os teus olhos milagres acontecendo. Porque Jesus se deu numa cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Mas tem um detalhe muito importante. Nós, quando diante de uma enfermidade, de uma perda, nós queremos muito, né? Que isso seja... É a única coisa que nós pensamos. Eu quero ser curado. Eu quero aquele casamento de volta. Eu quero que aquele filho saia das drogas, né? Mas nós temos que ir além. Nós temos que oferecer esse Senhor. E Ele vai transformar. Ele vai mudar essa história. Porque Ele pode tudo. Só Ele. Não tem jeito. Não tem como eu voltar atrás e reclamar, murmurar. Não vai mudar a minha história. Mas Ele pode mudar a minha e a sua história. E a cura física, a restauração de um casamento, o seu filho voltando das drogas, não é sinal que você vai para o céu. Não me garante o céu a minha cura física. O que vai me garantir o céu, o que vai me dar essa certeza é a minha vida diária, de busca desse Senhor, de querer ter esse Deus todos os dias da minha vida e agradecer por cada detalhe. Eu não conseguiria sozinha, só com a minha fé. Eu precisei de um esposo em pé, que inclusive está aqui hoje comigo. Eu precisei dos meus 4 filhos do meu lado. Um beijo para o Rodolfo, para a Sofia, para o Afonso, que está nos assistindo. O Rafa está aqui conosco. Meu pai, né? Uma comunidade. Tinha uma comunidade comigo, eu não estava sozinha. Tinha uma comunidade rezando por mim. Inclusive, né, além da comunidade, meus familiares, porque na época eu tive que pagar por essa cirurgia grande que eu fiz, de mais de 5 horas de cirurgia. E eles fizeram uma rifa para me ajudar, porque tinha que ser paga. Então, esse Deus maravilhoso, é Ele que me ajudou a passar por isso, mas com todas essas pessoas perto de mim. Quero até mandar um abraço para o meu médico também, que me assistiu, Dr. Cabelo, e todos os outros que passaram comigo na minha enfermidade, porque hoje nós somos mais que vencedores. Porque nós, pela fé, né, e por tudo que nós passamos, sem murmurar, mas oferecendo, porque quando eu falei deste milagre que nós alcançamos com a vida da Maria Elisa, essa gestação que já não tinha mais jeito, é porque ao invés de murmurar, nós oferecemos a Deus o nosso sofrimento. E Ele transformou isso em vida nova.
Então não perca a fé, acredite. Não é um nome de programa apenas. O Dunga não está aqui só para se aparecer. É a nossa fé. Nós precisamos acreditar que existe um Deus maior do que nós, que deu esse exemplo na cruz, mas ressuscitou essa vida nova. Então, nós estamos aqui ainda. Graças a Deus eu estou aqui ainda para contar essa história e dar esse testemunho. Mas eu quero terminar dizendo a você, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas que sem Deus, a gente não vai conseguir. Nós precisamos dar sentido àquilo que vem à nossa vida, às surpresas ruins que acontecem na nossa história, dar sentido a ela, com o testemunho, com o exemplo que o nosso Deus nos deu, se dando inteiro numa cruz para nos salvar. Que você, aonde quer que você esteja agora, experimente a presença desse Deus vivo na sua vida, que pode te salvar e tirar do que você está passando, essa situação difícil que você está passando. Não precisa ser um câncer, pode ser pequena, mas Ele te ama tanto, 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 que te desenhou inteirinho, te colocou aqui, deu a graça de você estar aqui nessa terra, diante de um monte de milhões de espermatozoides, aí você está aqui, você. Então, esta oportunidade de estar aqui, viver aqui nessa terra hoje, que Deus te dá, independente do teu diagnóstico, independente da situação que você está passando, até uma situação financeira deixa a gente lá embaixo, né? Independente disso, você é amado por Deus. Deus desejou você, Deus quis que você estivesse aqui. Por isso, dê sentido à sua vida. Olhe para Ele e não permita, jamais, que qualquer pessoa, qualquer palavra ou qualquer diagnóstico tire a sua fé. Porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa, minha mãe foi a óbito, mas ela alcançou o céu. Então, eu também quero o céu. Por isso que eu não vou desistir, porque cantar seria em vão, pregar seria em vão, se eu não acreditasse. Então, acredite. Isso aí. Obrigado, Mojimirim, por ter nos dado a Adriana esperança. Vem cá, Rogério, fica cá atrás dela aqui, vem cá, entra aqui em cena, entra em cena, né? Entra aqui, fica ali atrás ali, né? Já te cumprimentei, mas cumprimento de novo, fica ali do ladinho dela, pra gente guardar essa imagem também, né? E você de Mojimirim aí, olha, sintam-se privilegiados e parabenizados por esse casal, por terem esse casal aí, vivendo aí, tá bom? Morando aí na cidade, e que em breve vou visitar vocês com um projeto novo que se chama De Volta às Origens. Espere e verás, tá bom? Aproveita, entre em contato com a Adriana para você estar comigo na minha próxima peregrinação. Obrigado, Adriana. Quero mandar um abraço. Boa, manda lá. Para os nossos sacerdotes, em especial o meu pároco, Padre Wellington, né? O nosso bispo, toda a nossa comunidade, os nossos familiares, meus filhos. Te amo, Rodolfo, te amo, Sofia, te amo, Afonso, te amo, meu pai, toda a minha família, a minha comunidade, todos os amigos, né? Que vocês não percam a fé. Maravilha. O nosso sobrenome, né, Dunga, é Esperança. Nós temos esse sobrenome, eu herdei do meu esposo, esse sobrenome, né, Dunga? Esperança é a última que morre, os dois não vão morrer. Não podemos perder a esperança, deixa eu dar um abraço nos dois aqui, né? Oh, meu Deus do céu, viu? Deus abençoe vocês, obrigado. Amém. A gente encerra Beijo pra esse Neia. bloco, beijo pra Neia, né? A gente encerra esse bloco cantando Compaixão. Daqui a pouco a gente volta para rezar. Simbora, banda, agora com vocês. Um abraço, galera. Um abraço, Mojimirim. Valeu. Hein, Rafa? Todo orgulhoso, hein? Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei
sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão. O programa foi demais hoje, gente. Já estamos nos despedindo e até segunda-feira no Batismo de Fogo. A certeza de que Deus não te deixa esperar, a menos que Ele veja que assim